Olá, perturbações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a gente vai conversar com o professor Arthur. A gente vai falar sobre a vida de doutorando. Olha, o professor Arthur já entrou aqui e eu já vou chamar ele para a gente conversar. Só um pouquinho. Cadê? Nossa, eu sempre me perco nessa parte. Pronto. Vamos lá. Está convidando já. Olá! Olá, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo jóia. Então, tá bom. Obrigado por ter aceitado bater esse papo aqui com a gente. Depois essa live vai lá pro YouTube. Eu sei que agora, daqui a pouco começa a entrar, porque o Instagram demora um pouco para avisar a galera que tá fazendo live. Uhum. Não, E aí já já entra uma galera. Mas muito obrigado. Eu sei que a vida de doutorando não é fácil, professor doutorando, essa vida profissional que a gente está passando aí, não, esse momento, pandemia, não está sendo fácil para ninguém. E você se dispôs a vir aqui conversar com a gente. Na verdade, esse projeto de lives, ele nasceu com o intuito de ajudar os alunos a não ficarem desgostosos com a vida acadêmica ou não desistir. E aí eu percebi que tinha muita gente que queria terminar a faculdade, ir para um mestrado ou fazer pesquisa e não sabia como fazer, então eu decidi fazer esse projeto aqui com o intuito de conversar e dar dicas para a galera. E aí, então, surgiu a oportunidade de estar conversando com você sobre a vida de doutorando, até porque eu acho que nesse último ano, no final do começo do ano, eu acompanhei a sua trajetória com o Dr. Fernando, que é seu orientador de cobrança de tese e publicações no Instagram do que fazer com a tese. E eu achei, temos que conversar sobre isso. Mas eu queria que você se apresentasse e contasse para a gente a sua trajetória acadêmica, para os alunos se inspirarem e verem que não é só na trajetória deles que teve problema, a trajetória de todo mundo teve um perrengue chique, como diz o povo, né? Eu queria que você contasse para a gente como que foi sua trajetória. eu estou em Dourados, Mato Grosso. Sou professor na Universidade Federal da Grande Dourados, aqui em Mato Grosso do Sul. Mas, finalmente, eu sou de Goiás. Eu nasci em Goiânia, criado em Goiânia, Aparecida de Goiânia e tudo mais. E a minha graduação em Direito foi na Universidade Católica de Goiás. Foi um curso que eu realmente... Eu, desde os 8 anos de idade, sabia que eu queria Direito, então a crise para escolher o que eu queria, né? Já foi um curso que eu quis desde pequeno e tudo. E na graduação, né, por incrível que pareça, eu me interessei por pesquisa. Eu achei interessante essa ideia, né, de escrever doutrina, de pesquisa, investigar coisas novas e tudo mais. Só que eu fui procurar um professor para fazer iniciação científica, alguma coisa assim. E o meu professor, eu não lembro da cara desse professor, ainda bem que não lembro, para não guardar raiva nem nada nisso, né? Apaguei ele da memória. Mas ele falou para mim assim que não existe pesquisa em direito. Ele falou assim que não tem nada de novo para ser descoberto no direito. E a gente estuda ainda o direito que os romanos criaram, então não faz sentido pesquisar direito porque a gente só repete o que os romanos já tinham descoberto e que era isso mesmo. E aquilo me desanimou bastante, né? Que eu fiquei assim, nossa, mas eu tinha uma impressão totalmente diferente do que seria pesquisa jurídica, mas enfim, né? E ficou por isso mesmo. E aí, quando eu terminei a faculdade, fiz uma especialização em Direito Civil e Processo Civil, e um dos professores das disciplinas, né, dos módulos que eu estava fazendo, comentou que reabriram o mestrado em Direito Agrário lá em Goiás, né, na Federal de Goiás. Que antes nós tínhamos 2 mestrados lá, um mestrado em Direito Penal, um mestrado em Direito Agrário, mas eles foram fechados pela CAPES por uma época e reabriram alguns anos depois o de Direito Agrário. Eu fiquei pensando em fazer, não sabia se seria uma boa ideia, mas como minha família sempre foi muito pobre, a gente não tinha condições de que eu fizesse fora, né, um mestrado fora, em outra área, coisa parecida. E uma professora, né, que eu tive na graduação, que foi inclusive professora de cursinho também, a professora Nívia, ela era mestre em Direito do Trabalho. E ela uma vez falou assim que ela odiava direito agrário. Odiava direito agrário. Mas como só tinha direito agrário como opção, quando ela foi tentar o mestrado, ela falou assim, procure o que você gosta, mesmo em um mestrado que você não
não seja a sua primeira opção. E ela fez o mestrado dela, na época, em trabalho rural, e eu pensei a mesma coisa. Eu falei assim, não era apaixonado por direito agrário, né? Não era nem de longe uma das minhas matérias preferidas da faculdade, mas como surgiu a oportunidade de fazer um mestrado na universidade pública, né, na Universidade Federal, eu me interessei em fazer, pensei num projeto na área de empresarial, que era uma área que eu gostava bastante também, só que aí eu não passei, né? Eu gosto muito de falar da minha trajetória, porque muitas pessoas que passaram aqui, né, que são pessoas que eu admiro imensamente, são pessoas assim que só foi, né, foi uma carreira só de crescimento, assim, pessoas que só foram dando certo na vida, e eu reprovei da primeira vez que eu tentei o mestrado, eu fui reprovado. Eu passei na parte de idiomas, né, só que aí na prova de conhecimento específico eu fui reprovado, acho que faltavam uns 2 pontos, 1,5 ponto, alguma coisa assim, mas eu não desisti, falei assim, vou aproveitar o ano que vem, vai ter o mestrado de novo, vou tentar entrar na segunda turma. E aí eu mudei o projeto, em vez de fazer uma área de empresarial, fiz na área de trabalho, que era uma área que eu gostava mais ainda do que empresarial. E aí, foi muito engraçado, as pessoas, meu orientador do mestrado não gostava quando eu contava isso para as pessoas, mas a minha ideia para o projeto do mestrado foi assistindo Smallville, o Superman, né, que é o meu super-herói favorito, inclusive, que tinha um episódio que ele salvava mexicanos de uma fazenda lá, de um milharal, que estavam sendo escravizados. E aí eu falei assim, cara, que legal, né, essa ideia de pensar trabalho escravo hoje em dia. E aí eu comecei a estudar sobre trabalho escravo para fazer um projeto por causa desse episódio do Smallville, que eu estava num domingo sempre pensando em alguma coisa para escrever do mestrado e me surgiu essa coisa, né? Meu orientador não Ou o gostava. ócio criativo. Eu gosto criativo, exatamente. Então, a pessoa fala, não assista, tá? A televisão ajuda de vez em quando. Só que o orientador do mestrado brincava assim, pessoas poderiam não levar a sério se eu não tivesse uma coisa assim de não, foi por pesquisa e tal. Não, a ideia foi do mestrado mesmo e deu essa proposta de fazer o projeto. E aí eu entrei da segunda vez, entrei na segunda turma, né, depois que reabriram, desenvolvi meu projeto de mestrado na área de trabalho escravo mesmo. Meu orientador do mestrado, né, o professor Saulo Pinto Coelho, ele, por pesquisar na área de direito do Estado, direito constitucional, eu acabei convertendo uma pesquisa que ia ser muito mais conceitual sobre trabalho escravo em uma pesquisa com alguma novidade, que era a possibilidade de você responsabilizar o Estado brasileiro na ocorrência de trabalho escravo, né? Porque muito do que acontece do trabalho escravo é culpa do Estado, que não tem medidas preventivas, nem combativas, nem depois de reinserção do trabalhador do mestrado, do mercado de trabalho. E aí você pode responsabilizar o Estado em diversas instâncias, na instância internacional e tudo mais. E aí foi, né? Consegui terminar o mestrado em 2 anos, no prazo certinho e tudo mais. E eu já queria ingressar direto no... Então, à espera da minha qualificação do mestrado, eu já tentei o processo seletivo do doutorado lá na UFSC. Não passei, né? Eu fui reprovado e, gente, não desista, tá? É aquela coisa, parece coach de concurso, mas não desistam. Não é aquela coisa assim de eu vou fazer o processo até você passar. Eu fui reprovado na UFSC 2 vezes, na UNB 2 vezes, fui reprovado na UFMG 1 vez, reprovado na UFPR 1 vez, e, né, muitas vezes, né? Muitos anos tentando, alguns anos eu tentava, outros não. E já foi um baque logo no início, né? E a professora, que foi que era a orientadora que eu pretendia, era uma área indígena que eu não gostava tanto, né? Não era uma área... Como eu estava fazendo aquele cálculo de custo-benefício, com a orientação tinha menos concorrência, então eu tentei lá, mas era um projeto que nem eu mesmo gostava muito. Então, não sofri tanto de não ter passado. Mas aí uma das coisas que ela conversou comigo foi que as pessoas com quem eu concorria eram pessoas que já eram professores há muito tempo, que já publicavam há muito tempo, eu nem mestre era ainda. E aí eu vi e falei assim, nossa, eu preciso engordar um pouco mais o meu currículo para poder tentar um doutorado. Só que aí, né, depois que eu tinha terminado o mestrado, aqui na Universidade Federal da Grande, né, passei em segundo lugar, e no começo de 2013 eu já fui chamado, me mudei para cá, e aqui eu fui desenvolvendo pesquisa, orientação, né, me apaixonando cada vez mais por docência, e aí fui tentando esses processos seletivos. Até que um dia, um dos professores aqui que fez o mestrado na UEMP, o professor Gustavo Preuser, mandou o edital para mim, falou assim, vai ter lá na... Acho que travou. Vai ser concorrido, são só 5 vagas, com certeza, né, eles vão querer fazer não uma pessoa de fora, mas mesmo assim eu resolvi tentar.
Só que eu estava pensando, o que eu vou escrever de projeto? Porque não tinha linha na área de direito do trabalho, que todos os projetos de mestrado que eu tinha, de doutorado, desculpa, que eu tinha tentado antes, eram na área de trabalho. Só que na UEMP não tinha nenhuma linha que fosse relacionada com isso. Eu comecei a pensar na área de constitucional, o que eu poderia fazer, e numa conversa com um dos meus estagiários, na época que eu trabalhava no departamento aqui da universidade, ele comentou sobre o efeito backlash, se eu já tinha lido alguma coisa, eu já tinha visto passando uma notícia, e eu resolvi dar uma estudada. E aí, né, assim que a gente conversou, eu cheguei em casa, comecei a estudar, e aí eu já comecei a pensar na formatação do projeto que eu ia apresentar na UEMP. Como o edital da UEMP, quando eu fiz, ele saiu, se eu não me engano, em abril, e o processo, né, ia acontecer de inscrição só em agosto, setembro, outubro, até o final do ano, eu tive bastante tempo para, desde o começo, já pensar num projeto. Então, eu já peguei as leituras, fui estudando, fui desenvolvendo o projeto. A gente um pouco mais sobre a questão desse projeto, né, em si, mas aí foi isso, assim, foi numa conversa informal também, que aí ele menção sobre esse assunto do backlash, e aí eu fui pensando no que poderia ser pensado o backlash numa perspectiva de inovação, apresentei uma proposta, muito felizmente, né, eu passei em primeiro lugar no processo seletivo quando eu fiz. Eu fiquei surpreso, não acreditei, eu achei que a lista estava por ordem alfabética, né? Porque eu falei assim, deve ser por ordem alfabética, depois eu vi que eu tinha saído em primeiro lugar, então eu fiquei muito feliz com isso. E estou no EMP até agora, né? De 2018, se Deus quiser, saindo agora no final de 2020. Então, como que foi a preparação sua da publicação do edital até a sua entrada? O que você se preparou? Artigo? Como que foi essa preparação? O que você mais focou? Uhum. A primeira coisa, né, que eu fiz assim, quando saiu o edital, foi pensar num projeto. Eu falei assim, olha, não adianta nada eu participar de todo o processo seletivo e não pensar num bom projeto. Então, minha primeira preocupação foi pensar num projeto que tiver inovador, alguma coisa menos original para apresentar para a banca. A preocupação que eu tinha, como das outras vezes, passado na prova de conhecimento específico, outras vezes em entrevista, falei assim, olha, idiomas eu me garanto, vai ter o italiano, uma professora de inglês para apresentar, idiomas, mas assim, o meu foco vai ser na leitura dos textos. Por quê? Né? Tentando na UFSC, se você não tiver muito, pode acabar se confundindo na hora de escrever. E aí eu fiz assim, logo que saiu o edital, em abril, eu já fui atrás das obras, eu imprimi o que estava disponível na internet, eu tinha um livro, inclusive, que estava disponível na internet, mas ele estava todo em inglês, então eu fui fazendo a tradução dele, porque eu falei assim, olha, eu vou estudar muito melhor nele se for traduzido em português do que se for em inglês. Eu peguei o livro em inglês, que acho que tinha umas 45 páginas, 50 páginas, e fui traduzindo ele para poder estudar em português, que eu ia lembrar melhor depois na hora de estudar. E li toda a bibliografia que eles indicaram, pelo menos 2 vezes cada obra. Os artigos, né, como eles eram menores, eu consegui ler alguns até 4 vezes, e eu li a primeira vez, ia fazendo anotação, eu me colocava no lugar de quem ia elaborar as perguntas. Eu falava assim, nossa, desse artigo, o que eu perguntaria? Então, eu já ia puxando algumas coisas que, por exemplo, tinha classificação, alguma coisa que podia ter um desdobramento. Eu ia pensando com mente de examinador o que eu podia extrair numa pergunta, sabe, dos artigos, dos textos. E, de vez em quando, assim, eu estava mais disposto, eu tentava linkar um artigo com outro, sabe? Ver o que eles tinham em comum. Para se, por exemplo, a pergunta de um texto que eu não tinha tanto, eu podia meio que tentar puxar outra coisa que não funciona, mas pelo menos mostrava que eu tinha lido a bibliografia toda. Então eu ia fazendo algumas correlações. E foi muito legal, porque muita coisa que estava na bibliografia do processo seletivo, eu pude amadurecer também sobre como a UEMP pensava certas questões, incluindo isso no projeto. Então, eu usei um pouco da bibliografia disponível para pensar o projeto, até na época da inscrição, né, que tinha que submeter o projeto junto, já no momento da inscrição. Então, eu aproveitei isso. Eu li muito os artigos, os livros que tinha disponibilizado. Uma coisa que muita gente, né, inclusive comentou assim, procura resenha, procura vídeo no YouTube que explica os livros. Eu procurei também resenha e os vídeos no YouTube, mas eu fiz isso como um complemento da leitura dos originais. Porque normalmente, quando você vai pensar numa resenha, é muito a visão daquela pessoa que fez a resenha da obra. Tem muitas outras coisas que ele pode, por exemplo, não gostar, que ele não inclui, né, na resenha, nem no comentário do YouTube.
Então, sempre ler os originais para mim foi uma preocupação muito grande. E eu dei muita sorte porque a questão no meu processo seletivo que tinha mais peso, né, que era pergunta maior, que era um texto, uma redação ativa, especificamente desse livro em inglês que eu traduzi para lembrar. Então, quando chegou a pergunta, eu falei assim, nossa, ainda bem que eu li esse texto pelo menos 3 vezes, eu lembrava dele quase de cor. Então, a resposta fluiu bastante para mim. Eu tive muito problema Mas foi assim, né? O processo conta... ir para a prova de idioma, eu italiano. Uhum. Eu tive muito problema com a questão do inédito, do que era inédito. Então, assim, eu sofri bastante no decorrer das disciplinas, enquanto eu pensava a minha tese, em ficar com aquele negócio de inetitude, inetitude, inetitude. A internet não ajudava, porque eu digitava, vai que alguém está escrevendo alguma coisa, e não confiava muito no que eu estava estudando. Como que foi para você pensar assim, vou fazer um doutorado e precisa ser inédito? A palavra inédito me chamava assim, muita atenção e me machucava ao mesmo tempo. Como que foi para você pensar no projeto e pensar nessa inetitude? Olha, uma das coisas Eu que não estou te facilitou, escutando. como Agora tá. o Instituto Leste, ele ainda é muito novo aqui no Brasil, são poucos autores que escrevem, né? Tem pouca bibliografia específica. Já me ajudava bastante, né? Já me ajudava. Era um instituto novo, que aqui no Brasil a gente quase não discutia artigo. Foi sair um livro depois, mas assim, eu já estava dentro também, não foi um problema. E o meu recorte, eu sempre pensava o seguinte: a tese de doutorado ela não precisa ser 100% inédita, 100% original, ela tem que ter pelo menos um olhar diferenciado que justifique a nova. E como eu pensei na questão do backlash, que já era um instituto novo para ser discutido aqui no direito constitucional brasileiro, a gente discute pouco. A questão da união homofetiva, que encaixava na grande área de concentração da UEMP, que é de teorias da justiça e exclusão, e também encaixaria na linha de pesquisa que me interessava mais, que era função política do direito. Então eu fui pensando nisso, assim, como que eu posso encaixar algo nesse formato, que é da linha, porque é importante que todo mundo vai tentar fazer um doutorado ou um mestrado, tem que pensar que ele tem que agregar para o programa, tem que agregar para o orientador, né, na pesquisa que ele está desenvolvendo. Então essa ideia do backlash, a discussão do direito de minoria e uma preocupação de legitimidade democrática, porque eu vi que os professores escreviam bastante sobre democracia, era uma coisa que não tinha no Brasil. Quando as pessoas estudavam a questão do backlash, era só uma discussão de diálogo institucional entre legislativo e judiciário, ou praticamente só de como esse instituto era aplicado nos Estados Unidos e que acontecia na vaquejada. Não havia nenhuma discussão específica com profundidade com relação à união homoafetiva relacionado com o backlash e com discussões da teoria democrática, por exemplo. Então, era uma coisa que eu sabia que era, de alguma forma, nova, ou pelo menos tinha um olhar diferenciado. Fiquei muito feliz que o professor Fernando de Brito Alves, se estiver escutando, professor, um grande abraço aí para o senhor, sou seu fã, aceitou o meu projeto, fez grandes alterações, assim, ele só sugeriu algumas melhorias para otimizar melhor o tempo de pesquisa, de produção da tese, e ele me ajudou muito nessa parte da democracia, que eu comecei a estudar democracia no doutorado. Não era um assunto no direito que me interessava tanto, e hoje em dia eu sou profundamente apaixonado em teorias de democracia, como a democracia e o direito constitucional estão muito relacionados. Então, para mim, foi muito tranquilo nisso, assim, porque eu já vim com uma ideia um pouco já construída para o processo seletivo. Dei muita sorte que o professor Fernando gostou, se interessou pela temática de direito de minoria, a figura do backlash e uma discussão democrática. Então, desde o começo do doutorado, eu já comecei a escrever a tese logo do primeiro semestre. Eu tinha alguma disciplina que tratava alguma coisa relacionada com democracia, ou com relação a direito de minoria, eu já pegava aquela leitura das minhas anotações, uns fichamentos, pensando, olha, isso aqui encaixa no capítulo 1, isso aqui encaixa no capítulo 4, isso aqui encaixa no capítulo 8. Então, eu já fui tentando absorver o máximo das disciplinas para otimizar também a construção da tese. Proposta de tese, né? Para não apanhar aqui do Jair. Como que foi para você a escolha das disciplinas? Porque, assim, muita gente se preocupa em escolher disciplinas
e outras pessoas se preocupam em aproveitar disciplina para a tese. Então, eu encontrei colegas que se preocupavam em cumprir o crédito, porque a tese dele, não tem nada a ver com a minha tese. E aí eu não discutia, porque era por um pensamento próprio, né? A construção da tese é uma coisa tão íntima. E outro já se preocupava, nossa, eu preciso fazer essa disciplina porque vai contribuir para o pensamento da minha tese, assim, assim, assim. Como que foi para você isso? Então, na UEMP, a gente tem uma particularidade que as disciplinas do doutorado não são muito de escolha. Você tem as disciplinas que são oferecidas pelo programa, então não tem uma margem de discricionariedade do doutorando para escolher que disciplinas que ele quer fazer. Vai do que está sendo ofertado. E normalmente é ofertado, porque até pouco tempo atrás, né, era ofertado só uma disciplina por semestre, ou uma disciplina por semestre, uma disciplina condensada. Então, para a gente, pelo menos até a minha turma do doutorado, a gente não tinha grandes questões com relação a isso. Era pegar a disciplina que estava ali. Como eu já ouvi muita gente de mestrado e doutorado, e até professores, né, professores e tudo mais que falam disso, a disciplina, o que mais atrapalha a gente na pesquisa são as disciplinas. Né? Porque, como você muito bem falou, a pesquisa de doutorado, a construção de uma dissertação de mestrado, ela é muito individual. Né? É difícil o programa conseguir pensar em disciplinas que fosse atender às necessidades de todo mundo. Então, uma coisa que eu me preocupei para otimizar tempo, até porque eu viajava 12 horas, às vezes 15 horas para chegar na UEMP, saindo aqui de Dourados, e esse tempo de novo depois para voltar, e falava assim, nossa, esse esforço, esse sacrifício tem que valer a pena. Então, toda disciplina que eu tinha podia ser a questão de teorias de políticas públicas ou de direito administrativo, até uma discussão com relação à teoria do Estado. Tudo que eu lia, eu falava assim, olha, isso aqui tem que atender de alguma forma algo que eu preciso para minha tese. Eu tentei produzir a tese separado de qualquer outra produção textual, porque eu sei que tem muita gente, por exemplo, que escreve artigo e depois tenta aproveitar esses artigos na tese, mas a minha proposta sempre foi a ideia de produzir artigos a partir das disciplinas e a tese a partir só das leituras das disciplinas. Então, sempre quando os professores passavam seminário, a minha preocupação sempre era, o seminário podia ser sobre qualquer coisa. Eu sempre falava, professor, para otimizar os meus estudos, eu vou pegar esse assunto que o senhor ofereceu para o seminário e vou encaixar ele no que eu estou pesquisando. Aí, professor, não, tudo bem, é o que ficar melhor para a sua pesquisa. Então, todos os seminários que eu apresentei, de alguma forma, iam contribuir ou para um artigo, que ia a modo de discussões que eu ia desenvolver depois de forma mais aprofundada na tese, ou já iam direto para a tese. Porque como a gente não escolhia, porque é o caso da USP, né, que tem um leque imenso de disciplinas, você pode escolher disciplinas estratégicas, na UEMP a gente não tinha isso. O que a gente pode chamar de disciplinas que são eletivas, né, que a gente poderia ter de escolha ou algo nesse sentido, seriam algumas condensadas, que foi uma que foi oferecida em 2019, que acho que foi inclusive naquela ocasião que eu te conheci, que aquele professor da Alemanha veio dar uma disciplina de direito constitucional comparado, que para mim foi muito boa, né? Foi muito boa para algumas considerações que eu precisava construir na tese. E aí agora tem muita gente que me pergunta qual foi a melhor parte, qual foi a pior parte do doutorado. Porque assim, eu tive uma quebra de projeto com um ano e meio para defesa. A minha orientadora precisou se ausentar das orientações e aí eu tive um vacátio de orientação durante 6 meses até um novo orientador assumir. Nesse retorno, esse novo orientador falou assim, olha, essa tese aqui não, esse projeto não tá legal, vamos ver uma coisa mais próxima a você. Aí eu falei, epa, era só um pouco, o que está acontecendo? Então, para mim, não foi muito bom a troca de orientador num primeiro momento. Depois, eu não tenho nem o que reclamar disso, nem o que falar. Entendo as questões burocráticas da CAPES, porque a CAPES limita o número de orientandos por orientador, mas às vezes dá aquele baque na gente, né? E a melhor parte para mim eram as aulas. Eu me apaixonava pelas aulas de doutorado que eu tive na FADISP e era filosofia, filosofia, filosofia. Então eu ficava encantado. Eu só escolhia as aulas de filosofia. A gente tinha bastante oportunidade de escolher, era ofertado muitas disciplinas eletivas lá na FADISP. Então eu escolhia mais as voltadas que a minha tese
demandava. Aproveitei parte do primeiro projeto no segundo, mas na verdade foi só assim a introdução, a ideia de movimento histórico e filosófico. O resto era totalmente diferente. Mas o que para você foi a melhor parte do doutorado e o que para você foi até agora a pior parte? A gente não sabe, né? Quanto que é a sua banca? É, se tudo der certo, no final do ano, em dezembro, ela acontece, mas ainda estamos em processo de passar por isso. Então, eu sei que parece puxação de saco e tal, né? Não porque vai ficar registrado e eu não estou tentando produzir prova nem nada assim, mas é difícil falar uma coisa, né, que eu tenha gostado mais no doutorado. Na verdade, são várias coisas. Uma delas são as pessoas que eu conheci na UEMP, né? Eu sou muito grato pelos colegas que eu tive na UEMP. Eu fiz grandes amigos que eu quero levar para a vida inteira e são pessoas que eu aprendia muito com eles, né? Aprendo ainda até hoje. Pessoas nas trocas dos intervalos, sabendo um pouco o que cada um pesquisa, o que cada um lê, vendo que são pessoas como eu tinha muito medo, assim, para começar para entender um pouco o contexto. Eu sempre fui uma pessoa muito que eu achava que eu era sui generis, mas graças a Deus eu descobri que tem muita gente que é mais parecida comigo do que eu imaginava. Que é aquela coisa, assim, eu sempre gostei de super-heróis, sempre gostei de desenho animado, sempre gostei de Harry Potter, e era uma coisa que as outras pessoas que estavam torcendo o nariz, assim, sabe? Tipo, nossa, mas você é um professor universitário, nossa, mas você é um acadêmico. E eu ficava pensando assim, nossa, quando eu entrar no doutorado, eu vou ter que fingir que eu sou uma pessoa séria, porque as pessoas vão me olhar e falar assim, quem que é esse debilóide que tá aqui, né? Quem que é esse maluco que tá aqui? E eu até pensei em comprar um caderno de super-herói para ir pro doutorado, mas eu falei assim, não, né? Não vamos para tanto. Mas aí eu dei sorte, por exemplo, amigos que gostam de super-herói, que assistem filme da Marvel, que assistem coisas, né, da cultura nerd, e aí eu tinha muito medo disso. Então, quando eu cheguei lá, foi uma grata surpresa saber que tem pessoas assim tão diferentes quanto eu, e nas nossas diferenças a gente foi aprendendo muito. Aprendi muito, que é doutorando também da minha turma, aprendi muito sobre a questão de direitos das pessoas com deficiência com o Lucas, todo mundo assim me ensinou muita coisa. O professor Fernando, sou muito grato por ele, aprendi muita coisa com ele também, sabe, da questão de democracia, ele amadureceu bastante algumas leituras que eu tinha com relação à democracia, a direito constitucional. Eu percebi que eu aprofundei muito como pesquisador na UEMP, uma das coisas assim, que eu também sou muito grato, que são uma das coisas muito boas, muito curso e disciplinas voltadas para metodologia de pesquisa, e isso para mim foi muito bom. Você acha que sabe fazer pesquisa e você percebe que você só sabe o básico do básico. Então, uma disciplina que a gente fez com a professora Marinês, que ela foi convidada para oferecer uma disciplina condensada, foi muito boa, que eu aprendi bastante sobre análise textual discursiva, sobre análise textual, análise discursiva, com um professor que foi convidado, né, pelo Jairo para dar um curso para a gente. Eu aprendi bastante sobre questão de pesquisa empírica com o próprio professor Jairo. Eu também aprendi bastante sobre pesquisa. Então, eu sou um outro pesquisador desde que eu entrei na UEMP. Eu acho que uma grato por isso. Assim, eu amadureci muito como pesquisador, aprendendo pesquisa dentro do doutorado. Eu sei que a gente tem uma visão de que a pessoa tem que saber pesquisar, né? Ela tem que ser uma pesquisadora quando ela entra no doutorado, mas eu vi que quando eu, né, nesse estágio que eu estou agora. O pós-aula também, né? Existe vida fora do Lattes, pessoal. Então, depois que a gente terminava a aula na sexta-feira, como tinha aula no sábado, a gente saía para beber uma cerveja, para comer um lanche, comer uma pizza. E nessas trocas, nas conversas, na luta individual, saber como era difícil para todo mundo estar ali, como cada um aproveitava o máximo. Foi muito bom também o pós-aula, os eventos que a UEMP oferece. Fiquei conhecendo pessoas incríveis nesses eventos, eu conheci você nessas atividades da UEMP. Então, eu sou muito grato pela rede de contato humano que a UEMP também me proporcionou, além dos conhecimentos e tudo mais. Partes ruins, né? Eu tive duas partes assim que foram a minha ideia de escrever a tese, né? Sempre foi muito assim, tipo, vou escrever, que tipo ação e que eu preciso de um pouco de preparo psicológico para enfrentar esses momentos. Um foi um seminário de pesquisa que a gente teve no final do ano passado, que a gente estava apresentando os projetos, né, depois de 2 anos de doutorado, para ver o que melhorou, se existia de fato um objeto de tese, se de fato existia um objeto de pesquisa, né, se estava maduro o suficiente, porque a gente ia qualificar esse ano agora de 2020. E aí um dos professores da banca comentou, falou assim, tipo, olha, você tem uma tese, você tem um objeto, tá delimitado, mas você está
com um sumário que me preocupa. Por quê? Né? Porque a minha tese tem 12 capítulos. Eu sei que não é normal, né? Que normalmente uma tese tem 3, 4, 5, 6, 8, a minha tem 12. E aí esse professor falou que, olha, porque normalmente a pessoa começa com muito fôlego e depois no final ela termina escrevendo correndo. Cada subtópico tem que ter pelo menos umas 10 páginas ou 5 páginas, porque se for muito curto não compensa estar aqui. Então eu tenho medo que você chegue no final da sua tese sem fôlego para escrever. E a tese faça um movimento assim, tipo, decrescente de produção. Funil. E aí eu fiquei muito preocupado com isso, né? Que eu falei assim, nossa, eu não posso decepcionar esse professor, que eu admiro muito ele e tal. E aí eu comecei a escrever. E o problema foi que eu estava escrevendo assim, aí depois eu comecei a escrever assim, e no final fui escrevendo assim, porque aí minha tese ficou gigante, porque eu queria mostrar que eu não estava perdendo fôlego no final. E foi, sabe, foi inconsciente o negócio. Que eu falei assim, nossa, eu preciso deixar isso claro, porque senão depois, se ele estiver na minha banca, ele vai falar, tá vendo que eu te avisei ano passado que a sua tese ia estar perdendo fôlego. E eu, metendo o livro lá dentro, fazendo análise, colocando coisa. E aí minha tese ficou com um tamanho maior do que eu queria por conta disso. Então, foi um momento muito bom para mim, que me deu uma tranquilidade que eu tinha uma proposta de tese para oferecer, mas me deixou inseguro com relação ao fôlego que eu teria para desenvolver. Ao contrário da maioria dos meus colegas doutorandos, eu tenho o privilégio de, pelo fato de ser um professor de universidade federal, ter conseguido uma licença de capacitação. Então, eu estou desde o começo de 2019 até o começo do ano que vem em afastamento para qualificação. Então, eu posso me dedicar 24 horas por dia para construir a tese. Então, eu pude me dar o luxo de escrever muito, de pesquisar muito, de ler coisas diferentes. E eu falei assim, nossa, e esse seminário de pesquisa foi um alerta na minha cabeça, assim, de será que eu estou fazendo o suficiente? E aí eu acabei colocando mais energia ainda do que eu acho que eu precisava naqueles momentos, e eu meio que perdi a mão escrevendo muito. Claro que hoje eu olho e sei que a minha tese não tem nada que não deveria estar ali, né? Eu olho, eu fico muito satisfeito e falo assim, nossa, tá incrível do jeito que tá, sei que não tá perfeito, mas tá incrível, não tem nada fora do lugar ali. Mas foi um momento difícil, assim, porque eu peguei, passei o final de ano, porque foi bem no final do ano passado, assim, pensando, nossa, eu acho que eu nem vou passar o Natal com a minha família, eu já tenho que pensar em terminar logo a tese e tal. E foi um momento, assim, de tensão para mim, porque disciplina, das outras coisas foram muito tranquilas, né? A minha relação com o meu orientador é ótima, assim, eu espero ser um orientador tão bom quanto o Fernando Brito foi comigo. E o outro momento de tensão, né, que a gente pode, não foi o pior momento também, mas, assim, foi um momento complicado, foi a qualificação, que recebeu muitos elogios, sugestões para melhorar a tese, para acrescentar algumas teorias, para trazer adversários para discussão, trazer teóricos que pensam diferente para eu poder dialogar com eles. Né? Mas aí eu entrei meio que numa redução. Eu fiquei bastante tempo sem mexer na tese, porque aí, apesar de ter muito elogio e tal, que eu fiquei muito grato a todas as contribuições, fica aquele negócio assim de tá ruim, né, escrever, vou ter que cortar capítulo, vou ter que. Ninguém pediu para cortar nada, mas na minha cabeça eu fiquei assim, nossa, vou ter que jogar 3 capítulos fora, vou ter que escrever mais 3, vou ter que escrever mais isso, aquilo. E foi difícil, porque, tipo assim, para mim, eu não consigo ver que o que eu escrevi não tá bom o suficiente. Eu sei que ele não tá bom o suficiente, sabe? É meio contraditório, porque eu sei que não tá perfeito, eu sei que precisa melhorar, mas as sugestões que a banca fez, que eu preciso colocar, para colocar algumas coisas, eu não quero escrever mais. Como é que eu posso colocar? Eu não quero que a minha tese fique maior do que ela já está, porque eu acho que ela está num tamanho que é o tamanho desejável para ela. Então eu não quero ter que escrever mais para ela ficar maior. Por conta disso, tem que cortar alguma coisa. E eu fico olhando para minha tese e falo assim, nossa, mas não quero arrancar nenhum pedacinho para colocar outras coisas que a banca sugeriu. Então eu tô meio que assim, sabe? Eu estou estudando bastante, estou lendo, estou fazendo anotações, porque depois eu vou ter que sentar com a minha tese e falar assim, nossa, isso aqui eu vou resumir, isso aqui eu vou tirar, isso aqui acho que eu vou transformar num artigo depois, para tentar encaixar as orientações da banca de qualificação. Fiquei muito feliz, né? Repito, fiquei muito feliz com as sugestões, com as orientações, mas me fez entrar numa espécie de crise minha com a tese, por conta das observações que eles falaram que eu poderia incluir para ficar melhor. Mas, né, quando a pessoa numa banca de qualificação fala assim, mas tá bom, mas pode melhorar, a gente que está recebendo os conselhos escuta como, olha, para salvar a lavoura, você precisa colocar isso, isso e isso. Então, eu ainda estou nesse trabalho psicológico, estou trabalhando na tese, né? Todo dia eu mexo alguma coisa, leio alguma coisa, mas foram os 2 momentos assim, que eu fiquei mais inseguro com relação ao que eu estava produzindo. Nesse seminário, por conta de que me advertiram que eu poderia não ter fôlego para escrever 12 capítulos, apesar de que eu já estava escrevendo, né, desde o começo
do doutorado, só que como eles só viam o projeto, né, não via o trabalho que estava construído, então eu entendo eles terem pensado nisso, mas eu fiquei com isso na cabeça, e aí eu coloquei mais energia para escrever, e né, depois a qualificação, porque aí eu fico meio que inseguro do que eu coloco, mas assim, não teve momento ruim, sabe? Não tão bons, que foram momentos assim de que você está sendo avaliado e tudo, mas não assim, piores momentos. Eu só tenho alegria com o meu doutorado. Parece que eu chação de saco, mas não é. Eu realmente só tenho alegria com o doutorado na UEMP. Quem não fez ainda, a gente faça, né? A inscrição desse ano já passou, mas não perca a oportunidade de fazer ano que vem. O UEMP é a pequena Ana Harvard do nosso Brasil aqui. Eu sou muito grata de estar ali na UEMP como pós-doutorando. A estrutura científica, a estrutura da universidade, o pessoal são todos muito carinhosos e muito profissionais, acima de tudo. E deixa eu fazer uma pergunta que não estava no script. Quantas páginas tem sua tese? Olha, ela tá agora, alguns acréscimos que eu já comecei a fazer, ela tá com 656 páginas. Sério? Sério, assim, de texto escrito deve ter umas 600 só, porque tem referência, né? Tudo bem? Tem muita referência e tal. Tá, tudo bem. Depois eu comento em particular isso. Você sabe que eu passei um tempo fora do país e quando você falou sobre Harry Potter, a cultura geek, né? A cultura nerd, lá fora, eu já tinha ouvido falar disso e eu já tinha ouvido pessoas que eu admirava muito no cenário brasileiro criticar essa mistura que alguns autores da literatura jurídica têm feito, que é misturar arte, cinema, com direito. E eu sempre fui muito Uhum. aberto a pensar nisso, até porque trabalho bioética. Tem um livro com a doutora Tereza e a doutora Valéria, que é Cinema e Bioética, quando eu analisei o filme The Normal Heart, que era sobre o início da pandemia do HIV nos Estados Unidos, e trazendo para uma realidade brasileira. Tem outro artigo que é Como Eu Era Antes de Você, sobre o filme, sobre o suicídio assistido, e acho importante as discussões que decorrem desse tipo de interação. Mas lá fora eu vi isso muito mais forte. Tem um congresso em Oxford sobre Harry Potter e o direito. E assim, os alunos vão fantasiados no último dia. Iam, né? Não sei como vai ser agora. Fantasiados no último dia. Eles estudam, assim, questões de filiação, questão de sociedade. Teve uma discussão que eu achei muito interessante, que analisava o porquê que a autora separava bruxos e trouxas, e trouxas para entrar, por que tinha uma discriminação, a ideia do nazismo, será que ela pensou nisso, não pensou naquilo? Então eles discutiam isso como uma forma de ter uma relação com essa juventude que está aí e entender o direito. Como também vi congressos sobre o Tinder e relacionamento e outras coisas que eu acho isso fantástico e que muitas pessoas criticam por o direito ter essa aparência da seriedade, mas que também nesses eventos não deixam de ser sérios, ser científicos e principalmente artísticos. Eu acho que esse seria um ponto importante. Eu sempre gostei disso e acho muito legal você gostar disso e você falar disso, porque nós temos um preconceito muito grande no Brasil quando se mistura arte e direito. Eu acho que a gente precisa pensar mais em arte e direito. E eu fiquei chocado com o tamanho da sua tese. Até agora eu estou aqui pensando, coitado do Fernando. Olha, sem brincadeira, eu acho que é a maior tese que eu já ouvi falar. Assim, minha curta carreira acadêmica aí, eu não tenho conhecimento de uma tese tão grande. Sei que os portugueses, participei de uma tese de uma banca em Portugal, que os portugueses falam que tese é aquilo que fica em pé. É a primeira análise que eles fazem. Se ela não ficou em pé sozinha, não tem como ela ser uma tese. A minha passou por esse critério português. Eu coloquei ela em pé e falei, ficou. Então,
primeiro critério das línguas latinas, ela ficou. Essa é a tese. É, a versão da qualificação, né? Essa aqui. A versão da qualificação. Ela está impressa frente e verso, por isso que ela está menorzinha do que ela ficaria se fosse numa folha só. Mas vamos salvar a Amazônia, né? Pois é, mas olha, depois eu vou estar querendo ler a sua tese. E aí, então, voltando para o nosso script aqui, um conselho para quem está querendo entrar no doutorado, aquele conselho prime. É difícil dar um conselho só, né? Acho que não tem como você entrar num doutorado só com uma estratégia. A primeira coisa, conheça os programas, né? Conheça o que você quer pesquisar e conheça os programas. Por quê? Existem duas possibilidades de você ingressar num doutorado, né? Eu construir uma proposta de tese, um projeto de tese. Ou você tem que ter uma proposta de projeto que você goste, que você realmente assim queira desenvolver e encontre um programa onde você possa desenvolver isso, que tem aderência com a sua proposta, ou você faz o caminho inverso. É o programa que é acessível para você, que foi o que eu fiz à época com o mestrado em agrário, tá? Fiz na UEMP, ver o que é a grande área de concentração, as linhas de pesquisa, ver o que você pode propor de projeto dentro dessa área. Então, conheça o que você tem em mãos. Tanto o que você quer desenvolver em projeto para você encaixar em um programa que você quer para que você possa desenvolver o projeto a partir dele. E nos processos seletivos convencionais, que esse ano não se aplica por conta do Covid, em razão de tudo que a gente está vivendo, mas nos processos seletivos convencionais, normais, em todo programa, leiam os textos que são indicados. O que muita gente boa, inclusive, acaba sendo prejudicada é por conta de não ler a bibliografia. Muita gente acha que vai encontrar a resposta na internet ou vai achar por divina inspiração que dá para enrolar as perguntas. Não dá. Eu posso falar porque todos os processos que eu fiz que tinha pergunta, né, tinha para parte de conhecimento específico, todas têm perguntas muito específicas do texto. Não é nada que você possa enrolar ou que você possa achar uma resenha da internet, por exemplo. Então, se prepare para o programa. Quando eu fiz, eu estudei desde abril, quando saiu o processo seletivo, até assim, eu peguei o ônibus e fui estudando até chegar no hotel do Cantagalo, que foi onde eu fiquei hospedado, né? Isso não é uma propaganda patrocinada, mas eu fiquei hospedado para poder fazer a prova. Até lá eu estudei. E eu fui estudando. Muita gente espera, por exemplo, passar a primeira fase, que é de idiomas. Fala assim, se eu passar na prova de inglês e italiano, se eu passar na prova de francês e inglês, eu começo a estudar para a prova escrita. Não, né? Estude desde o início, né? Estude desde do começo. Dependendo do programa, porque tem alguns programas que não tem bibliografia específica para a pergunta, né? Na verdade, caem pontos que podem ser sorteados. Então, tenta se preparar para a prova escrita. Acho que a prova escrita é um dos grandes diferenciais, porque vai fazer a diferença depois. E melhora em currículo, né? Uma coisa que é importante, muito importante para um doutorado, que no mestrado não tem tanto peso assim, mas para um doutorado é importante, é ter um bom currículo. Produza capítulo de livro, artigo em qualis, né, reconhecido, B1, 1 a 2, B2, por exemplo, mas tem um currículo que fale por você. Eu construí muito um currículo depois que eu vim aqui para Dourados, para o UFGD, que como eu sou professor de dedicação exclusiva, então eu tenho também esse privilégio de poder dedicar uma parte da minha semana para desenvolver pesquisa, para escrever artigo, para escrever capítulo de livro, para organizar livro. Então, tente melhorar ao máximo o seu currículo, porque isso vai fazer muita diferença, tanto na hora de pontuação e tudo, quanto para a banca, quando for olhar o seu projeto, ver que você é uma pessoa que vai agregar para o programa e não está lá só por conta de um título. Né? Como você pode ver aqui, eu sou apaixonado por ser professor, então o fato de pesquisar e produzir não é uma coisa só quantitativa na minha vida. Na verdade, eu gosto muito de orientar trabalho de TCC, eu sou apaixonado por orientação de trabalho, de pesquisa, de PIBIC, e né, sou apaixonado por ser professor. Aqui estão alguns das plaquinhas de Paraninfo, de nome de turma, que eu já ganhei. Tem outras que ficam lá na minha sala para exibir para as visitas, né, que fica só na parte dos livros, mas tem da parte das visitas lá, porque eu sou apaixonado, assim, por ser professor. Então, acho que isso reflete muito, né? Muito do que eu faço da tese hoje é um reflexo para os meus alunos. Eu tenho uma motivação, né? Um conselho, para não fugir muito da sua pergunta, para quem quer entrar num doutorado, tem uma motivação. A minha motivação, além de uma satisfação pessoal também, é poder ser uma inspiração para os meus alunos, para eles saberem que não importa quem eles são, de onde eles vieram, eles sempre podem sonhar com mais e com melhor.
Da família que eu venho, uma família muito humilde, que até eu já tá adolescente, minha mãe entrar na faculdade com os filhos já crescidos, não tinha ninguém com curso superior. Vim de uma família muito pobre e tudo, e hoje em dia eu sou uma pessoa muito realizada, como professor, como pesquisador, como doutorando. Então, se você quer entrar num programa de doutorado, tem uma motivação que não seja só título. Porque fazer um programa de mestrado, de doutorado só por título é uma perda de vida. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Porque é importante estar apaixonado pelo que você faz. Eu sou apaixonado pela minha pesquisa, sou apaixonado pelo meu tema. Sinceramente, eu acho que eu não vou mandar publicar a minha tese, né, quando, se Deus quiser, eu passar no final do ano. Eu acho que eu não vou publicar, deixar em PDF para as pessoas poderem baixar de graça na internet. Para que as pessoas leiam isso. E venham coisa. É isso, assim, tipo, tem uma motivação, né? Se prepare para isso. Prepare a sua vida para entrar num doutorado, porque você não vai arrepender. Você tem muito a crescer, você tem muito a agregar para você e para outras pessoas quando você está no doutorado. E beijo para os meus alunos, gente. Eu fico agoniado aqui para todo mundo toda hora, mas obrigado por estar me assistindo. E uma dica para quem vai qualificar, já que você passou na qualificação. Olha, calça a sandália da humildade, porque eu sou doido dos signos, né? Muito longe disso e tal, mas assim, eu sou leonino, então é importante ter uma preparação psicológica para ouvir crítica. E a qualificação é para isso, né? Para a banca pegar o seu trabalho e falar o que é feito, o que não está bom, o que precisa ser melhorado. Vai de peito aberto para ouvir as coisas. É difícil ouvir crítica para uma coisa que você está dedicado ali com energia mesmo há pelo menos 2 anos e meio, que eu qualifiquei agora, né, no começo, para falar a verdade. Então, do doutorado eu já estou a tese pronta, sempre que está na qualificação ainda. Mas, assim, ouvir um trabalho de 2 anos e meio sendo criticado, apesar de com muito carinho, né, de um lugar assim, de muita gentileza dos professores, é difícil. E é importante, assim, nessas coisas da vida que a gente vai melhorando. Então, eu sou muito grato pela qualificação que eu passei, pelas orientações, pelas leituras. Estou tentando ler, na medida do possível, todos os livros que os professores da banca, né, que foram 5 professores da banca de qualificação, sugeriram. E eu estou gostando muito das leituras que eles indicaram. Acho que são coisas que vão agregar de verdade para a minha proposta de tese e para a minha vida mesmo, para desenvolver pesquisas depois de constitucional, na área de democracia. Então, assim, vai de peito aberto. Saiba que a tese tem problemas, porque senão, se eu tivesse perfeita, você já tinha feito doutorado direto, né? E já ia tentar uma livre docência em vez de fazer um doutorado. Mas é isso, assim, eu escuto com humildade, anota tudo. Eu fiquei, assim, nervosamente anotando tudo que os professores falavam, assim, tentando olhar para eles, né, para ver que eu estava prestando atenção, mas anotando, tem umas 6 páginas de anotação de nome de livro e sugestões de, olha, nessa parte talvez seja melhor você colocar isso. Sim, presta muita atenção, porque todas essas orientações vão ajudar muito, né? E tenha professores na sua banca de qualificação que você confia, né? Que você saiba que as observações que eles estão fazendo são mesmo para melhorar o seu trabalho. Não é uma violência gratuita para bater em você, porque para mostrar que eles já são doutores e você ainda não, né? Tem muita confiança nesses professores, porque eles querem o seu melhor, e eu sou muito grato pelos que participaram da minha banca. Mas, assim, vai e toma um Dorflex depois, né? Por causa da surra. Mas, assim, aproveita, né? Assimila, né? No outro dia, a ressaca da qualificação é real mesmo, é real oficial. Mas, assim, melhora e aproveita, né? Extrai o que tem de bom das discussões. Eu não sei se a gente tem muito tempo, porque eu falo demais, né? Você já percebeu. Fique tranquilo, ainda tem 9 minutos. Mas, assim, depois da qualificação, eu vi peguei um áudio, fazer uma dublagem do TikTok, né? Por favor, não me sigam no TikTok, é vergonha alheia demais. A mesma coisa que falar segue. Tem uma frase da Ana Maria Braga que ela fala, né? Se esqueça do mal que te fizeram, mas não das lições que você aprendeu. E eu postei um negócio desse, assim, né? Falando, depois que você passa da qualificação, lembrando das observações do pessoal da banca, né? Esqueça o mal que te fizeram, mas não das lições que você aprendeu, né? Fica uma lição também para quem for participar da banca. Como o nosso tempo está acabando, é só para mostrar, teve um amigo meu, o Matheus Beló, que você conhece, ele falou que era para usar um nó de gravata estiloso para participar da sua live. E tá aqui só para deixar claro que eu fiz. Olha, eu já não sou totalmente avesso às vestimentas do direito e aprendi isso lá fora, que o pessoal lá também é avesso, que eu achei que não era.
os irlandeses não são muito focados nessa vestimenta, só quando é uma questão de júri mesmo. É... Mas uma dica de quem já passou pela banca de tese final. Você já escreveu o trabalho, ele já está ali, seu filho já está parido, você já fez o máximo e atendeu ao máximo, e é o necessário atender ao máximo aos membros da qualificação, porque eles vão verificar se você atendeu o que ele disse. A tese é uma construção que ela não vai acabar na qualificação e não vai acabar na defesa. Você ainda vai ficar procurando coisas para aumentar a sua tese, e eu vou falar para você que é um vício que não vai parar, tá? A todo momento eu estou vendo uma coisa, eu vou acrescentar nisso. Depois que sai o livro, então, eu tenho um livro que chama livro base, que é onde eu vou anotando o que eu vou alterar, o que eu vou mudar, o que eu vou escrever, o que eu vou fazer isso. Então, o livro já está assim, gigante, com anotações que eu preciso agora sentar e colocar no arquivo, mas é isso, já foi, você já escreveu. Defenda, porque foi você quem fez. E é o que o mais gostoso é você conseguir defender, porque eles vão vir contra você. É uma defesa que você vai ter que se defender. Então, fique relaxado. Eu, na minha defesa, quando eu sentei, eu olhei para a minha tese, eu me lembrei tudo que eu passei com ela. Falei, quer saber de uma coisa? Ela já está aqui, não tem o que fazer, bora defender ela. Tá? Ela não é perfeita e nem nunca vai ser, até porque se fosse perfeita, não seria uma tese. Né? Nenhuma pesquisa é perfeita. Toda pesquisa tem uma margem de erro. Então eu fiquei mais tranquilo pensando assim. Arthur, a gente está acabando com o tempo aqui. Eu queria agradecer muito o bate-papo. Estou admirando muito mais você. O pouco que eu conhecia do seu trabalho e agora o que eu estou conhecendo mais. Fico muito feliz em saber que você hoje vai ser e já é um fruto da UEMP, essa universidade, como você diz, a pequena Harvard do Brasil. Adorei esse apelido. Eu vou levar para frente isso, vou conversar com o Fernando. Vamos fazer um selo, a pequena Harvard do Brasil. E assim, muito obrigado mesmo. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que estavam e que estão aí caminhando, querendo entrar ou já saindo do doutorado. Muitíssimo obrigado, tá? Eu que agradeço. Eu que agradeço Então, mesmo. Assim. Eu admiro muito também como professor, como pesquisador. É sempre um prazer assistir às lives. São pessoas que eu admiro demais, que participam aqui. O professor Fernando mesmo, o Thiago Romero, que participou esses dias, também tenho uma admiração muito grande por ele. Ele é muito jovem, né? E já conquistou tanta coisa. Assim, nem me sinto tão merecedor de estar aqui, né? Nesse projeto que você tem, que você tem tantas pessoas tão engajadas assim, mas fiquei muito lisonjeado com o convite. É um prazer estar aqui participando. a hora que você terminar sua tese, a gente volta para discutir ela. Olha que legal. Beleza? Obrigado. Galera, não esqueça que semana que vem a gente tem mais uma live com a professora Mônica. A gente vai falar de direito previdenciário e essas alterações que ocorreram aí para vocês entenderem o que aconteceu com o nosso direito previdenciário, ok? Então, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.